Um golfinho. Nosso assunto agora é Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela. Deputados pediram vista e adiaram a decisão sobre prisão do deputado Chiquinho Brazão. Segundo Arthur Lira, a prisão de Chiquinho Brazão é um caso sensível que será tratada com o máximo de cuidado. A votação sobre a manutenção da prisão foi adiada na CCJ. O adiamento da discussão será pelo prazo de 2 sessões do plenário. Com o feriado de Páscoa e a janela partidária, que termina na próxima semana, a votação deve acontecer perto do dia 10 de abril. Brazão permanece preso até a votação na Câmara ou nova decisão do STF. Mano Ferreira. Eu diria que estamos assistindo à ação do espírito de corpo da Câmara dos Deputados, né? Os deputados, ao decidirem, no lugar de ter uma aprovação mais rápida, fazerem esse rito mais demorado, pedindo vista, indo primeiro para a CCJ, para que depois seja analisado no plenário, desejam comunicar ao Supremo Tribunal Federal de que, olha, você não pode mandar prender um deputado federal de qualquer jeito. A gente vai analisar e tentar frear a instituição para ter uma espécie de proteção da prerrogativa do deputado federal. Então, eu vejo essa decisão de pedido de vista e o adiamento da votação como um recado da Câmara no contexto da crise institucional entre STF e Poder Legislativo. O Legislativo está dizendo, calma aí, STF, antes de prender um membro nosso, vamos fazer o rito ocorrer. Claro, o Brazão já está preso, então não tem muito efeito prático no que diz respeito ao Brazão nesse momento. Por isso, eu diria que é muito mais um recado institucional. São 10 horas e 27 minutos. A gente vai para um rápido intervalo para você que acompanha o Morning Show pela rádio. Já já a gente está de volta. Por aqui, Felipe Monteiro. É uma questão interessante, Mário. É muito além disso, né? É bom lembrar que a Constituição Federal, ela prevê as imunidades dos parlamentares, né? Por quê? Porque é importante para os parlamentares exercerem as suas atividades parlamentares que tenham determinadas garantias. E a Constituição prevê imunidade material, que fala exatamente que os parlamentares não podem ser processados civil e penalmente por conta da opinião que dá no exercício do mandato, e tem a imunidade formal. A imunidade formal fala o seguinte, fala que o parlamentar não pode ser preso, salvo flagrante por crime inafiançável, né? E o que o STF está querendo fazer é transformar a prisão em flagrante em prisão preventiva. O que fez? Então, se você, claro, que fez. Então, se você pegar a letra da Constituição Federal, sem falar se eu concordo ou não com isso, tá? Nesse ponto, até acho que tem que ter uma revisão do aspecto da Constituição em relação a esse sentido. Mas se pegar a Constituição Federal, né, o Brazão não poderia estar preso. Porque ele só poderia estar preso no caso de flagrante e delito. Tem um detalhe aí, Pepe. Pode falar. Ele não poderia estar preso em flagrante pela morte da Marielle, mas pela obstrução da justiça, se é algo permanente, é um crime continuado. É flagrante. E aí? Que é um crime continuado, no caso. Mas mesmo assim, crime inafiançável. A Constituição é clara. Aí tem um outro detalhe. A Constituição é clara, fala que só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. Obstrução à justiça, até onde eu sei, não é crime inafiançável. Mas tudo bem, podemos discutir. Então, quando os parlamentares estão analisando o caso do Brazão, eles estão pensando o seguinte, poxa, se eu relativizar aqui uma prerrogativa minha, eu abro caminho para o STF prender qualquer um a qualquer momento, independente da Constituição Federal. Então, o caso do Brazão, apesar de ter um grande apelo da população, sem sombra de dúvida, vai trazer uma discussão dos próprios parlamentares em relação a si mesmo. Então, é uma questão muito profunda aí. Vocês acham certo esse negócio da Câmara ter que autorizar a prisão de parlamentar, ou Diego? Eu concordo, Koba. Concordo porque a prisão de um parlamentar, ela tem uma simbologia muito forte, né? O parlamentar, ele é um representante do órgão máximo do legislativo brasileiro. Então, eu acho que a instituição tem que ser, ao menos, ouvida nesses casos, tá? E só para fazer um complemento ao comentário do PP, essa porteira já foi aberta. Existem 2 casos de prisão de parlamentar, salvo engano, do senador Delcídio do Amaral, do PT, e do Daniel Silveira, que nós já citamos aqui hoje. Então, a prisão do Chiquinho Brazão... Silveira usou a tese do flagrante. Em paralelo ao texto constitucional, tangenciando o texto constitucional, não seria bem uma novidade, mas é algo que não é saudável, eu confesso, porque o texto da Constituição, como disse o PP aqui, é muito claro.
parlamentar só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. Para a população em geral, isso parece um corporativismo, né, Aninha? Não, e eu estava pensando aqui, escutando a fala dos nossos colegas, que hoje a gente tem um embate muito grande entre aquilo que nós, como sociedades, queremos e entendemos como necessário, como adequado, e aquilo que está no corpo das nossas leis. É necessário que seja feito, e aí com o tempo e com o adequado estudo, uma revisão de toda essa legislação. Porque não é a primeira vez, essa semana, nos últimos dias, que a gente discute aquilo que tecnicamente é adequado e aquilo que é o anseio da população. Isso a gente debateu muito com relação ao caso do Robinho. Sim. Porque os criminalistas, os estudiosos da área técnica, entendem que a prisão dele e a execução da pena aqui no Brasil, ela é totalmente ilegítima. Não, não entendi isso não. Não, a maioria entende sim, a maioria entende sim. O caso do Robinho, isso é a maioria não, desculpa. Não, entende. Mas tudo bem, a gente não está falando do Robinho aqui agora. O que eu estou querendo dizer é que existe tecnicamente uma questão importante com relação à prisão de um parlamentar. E aí eu concordo com o Diego. Precisamos diferenciar o parlamentar da população em geral pelo cargo que ele exerce, pela importância que ele tem para a sociedade durante o período em que ele está eleito ali. Então, talvez seja o caso de se reanalisar quais são as hipóteses que permitem essa prisão, qual a forma que ela vai ser feita, para que casos como esse ou os dois anteriores que a gente comentou não sejam mais tidos como um tipo de perseguição ou que deem margem para, por exemplo, a soltura dele, que é algo que a população vai rechaçar muito. Pepe quer falar. Vou lembrar o seguinte, a ideia da imunidade formal, que significa exatamente que o parlamentar só pode ser preso... Vai traduzindo aí, Pepe. Só pode ser preso por prisão em flagrante em crime inafiançável, surgiu exatamente pelas prisões arbitrárias e ilegais na época da ditadura militar dos parlamentares, né? Então, quando a gente criou a ordem vigente da Constituição 88, né, rompendo com a ditadura militar, com a ordem anterior, o que estava por trás naquele momento era exatamente o medo de parlamentares serem presos de forma ilegítima, né? O que nós temos que discutir é o seguinte: depois de tanto tempo de democracia, mais de 30 anos, faz sentido manter essa regra? Ou temos que revisitar e mudar? Mas para mudar, tem que ser de acordo com a regra do jogo. Uma emenda constitucional, votação, 3/5 dos parlamentares do Senado e da Câmara votando a favor da mudança, porque sem fazer isso, você está agindo da forma da lei, contrária à lei, né? O que não dá para a gente admitir. Para fechar, mano. Eu estava recuperando que no caso do Delcídio ele foi preso também por alegação de obstrução à justiça, né? Então, nesse caso, a gente tem aparentemente um precedente já aberto. Mas no caso do Delcídio, vale dizer, o Senado votou no mesmo dia que ele foi preso. Ou seja, era um dia útil e toda a repercussão, né? O Supremo decidiu a prisão, ele foi preso, o Senado votou pela manutenção da prisão no mesmo dia, com a divulgação de áudios, na época, de uma obstrução à justiça no âmbito da Operação Lava Jato. Então, enfim, estamos diante de algo que já tem algum precedente, né?